Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus está no Templo de Jerusalém durante a festa da dedicação. É o capítulo 10 de São João, ele acaba de fazer o discurso do Bom Pastor. No capítulo 11, ele vai ressuscitar Lázaro. O capítulo 10, esse trecho que nós iremos proclamar hoje, é um trecho fundamental, porque a hostilidade dos judeus chega ao seu máximo e Jesus se retira para o lugar de origem, ou seja, parece que a gente volta ao princípio do Evangelho, porque ele volta para o lugar onde João batizava. Então aqui nós temos como que uma missão de Jesus que foi cumprida e realizada. Ele primeiro começou a fazer milagres e obras, começou a ser hostilizado por estas obras. Agora, no Evangelho de hoje, eles já não estão mais pegando no pé das obras que ele realizava no sábado. Eles começam a perseguir as próprias declarações dele porque ele se faz igual a Deus. Alguns versículos antes desse evangelho, os judeus perguntaram a Jesus: até quando você vai nos manter em suspense? Né? Você vai ou não vai dizer se você é o Messias? Jesus evita a palavra Messias porque o título Messias é equívoco. E ele faz uma afirmação ainda mais ousada. Ele começa a falar da sua igualdade com o Pai. Eu e o Pai somos um. E aqui, no Evangelho de hoje, ele se apresenta como aquele que é antes de Abraão. Interessante o presente, o verbo no presente. Né? Antes que Abraão fosse, eu sou. Ele está claramente usando aqui a declaração de Deus na sarça ardente, né, diante de Moisés. Jesus está dizendo com todas as letras: eu sou Deus. Eu sou o próprio Filho de Deus que se fez homem. As coisas não poderiam ser mais dramáticas, as declarações não podiam ser mais evidentes. Os judeus, então, mais uma vez, querem apedrejá-lo por blasfêmia. Mas é interessante que, se nós estivéssemos no mundo moderno, talvez aqueles judeus não iriam querer mais apedrejar Jesus. Sabe por quê? Porque eles encontrariam algum teólogo católico ou protestante liberal que diria assim: não, mas vocês não estão entendendo. O Evangelho de João é um acréscimo da comunidade primitiva, aquilo lá é a reflexão teológica de João. Jesus não pensava isso, Jesus era só um homem. Vejam como, estranhamente, nós, cristãos modernos, estamos começando a perder a fé. Ou seja, a relativizar e dizer que a consciência e a fé que nós temos em Jesus foi uma invenção humana. Quando, na verdade, se Jesus não declarou que ele era Deus, fica inexplicável a razão da sua morte. Ou seja, Jesus será condenado pelos judeus exatamente por se mostrar como Filho de Deus, Deus que se fez homem. Por quê? Porque os judeus interpretavam de forma contrária. Eles interpretavam como um homem que se fazia Deus. E Jesus não cansa de afirmar: eu venho do alto, eu sou Deus que se fez homem. E é assim que os judeus julgam Jesus, o condenam, e ele será apresentado para Pilatos por razões aparentes. Porque os judeus não podem apresentar as verdadeiras razões da condenação de Cristo, que é a fé nele. Nós, cristãos, precisamos novamente voltar para a fé, uma fé arraigada no Cristo, uma fé inabalável no Cristo, na sua divindade. Renove nessa quaresma sua fé em Jesus como o Deus que se fez homem. Pare com essa bobagem modernosa de achar que Jesus era um grande mestre, que ele tinha uma grande causa e que a Igreja inventou a divindade de Cristo. Não esconda a sua impiedade em erudição científica.
Seja humilde e creia no que creram os apóstolos e no que fez os mártires derramarem o seu sangue. Jesus, verdadeiro Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.